E mais uma vez nós estamos ao vivo, são 13 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, nesta semana o combate entre a Ucrânia e a Rússia tem se tornado tão intenso no campo diplomático quanto nas trincheiras. A presença da OTAN acirrou ainda mais os ânimos dos dois lados, com ameaça até de terceira guerra mundial por parte dos russos, como a gente acabou de ver. Preocupante, né, Dani? Muito preocupante. E quanto mais a gente espera pelo fim dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, mais distante parece o desfecho. Mas até onde esse conflito pode chegar? Para falar sobre esses novos capítulos dessa história de horror, que a cada dia aumenta o número de mortes e de refugiados no leste europeu, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um dos maiores especialistas sobre o assunto, o professor Ricardo Rios, que é mestre de Relações Internacionais. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela. E você que nos assiste. Ricardo, nessa semana o presidente Volodymyr Zelensky bateu o pé e cobrou o ingresso na OTAN. Mas os países da aliança não parecem dispostos a fazer isso enquanto os ucranianos estiverem em guerra com a Rússia. Quando será que isso deve se concretizar, se deve se concretizar? Daniela, o se é fundamental para a gente entender. O que levou à invasão da Rússia à Ucrânia foi justamente a tentativa ucraniana de ingressar à OTAN. Então fica muito difícil a gente vislumbrar até no longo prazo que a Ucrânia ingresse na organização do Tratado do Atlântico Norte. É muito difícil, porque hoje, por exemplo, se a Ucrânia ingressa na OTAN hoje, automaticamente os Estados Unidos entram numa guerra contra a Ucrânia. E isso é um cenário que ninguém quer, porque são as duas maiores potências nucleares duelando. Então, um perigo para o mundo aconteceria se a Ucrânia ingressasse na OTAN hoje. Pode ser que isso algum dia aconteça? Sim, mas vai demorar muito. Hoje é muito mais um plano de retórica do que propriamente algo que vá acontecer de fato. E agora, Ricardo, a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer para você. Essa ameaça de terceira guerra mundial feita pela Rússia é um exagero ou uma possibilidade real? Kleber, boa pergunta. A gente tem que voltar um pouco na história bem rapidamente para poder entender. Na década de 1970, Brasil e Alemanha fechariam um acordo para a construção de uma bomba nuclear aqui no Brasil. Havia todo um contexto, principalmente regional, que permitia isso. Um belo dia, sabendo dessa história, os Estados Unidos e a União Soviética sentaram num café em Berlim e falaram, e aí? A gente não vai deixar o Brasil ter bomba atômica. E os dois atores concordaram. É basicamente o que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos se reúnem tanto com Rússia e Ucrânia para tentar apaziguar a situação. O risco de uma terceira guerra mundial, no cenário atual, são 13 horas e 15 minutos do dia 12 de julho, não é vislumbrado, não vai acontecer. Como aconteceria a terceira guerra mundial? Se de fato a OTAN chegasse agora, nesse minuto, e falasse a Ucrânia está na OTAN. Fora esse cenário, é muito difícil a gente falar em terceira guerra mundial. Pode acontecer se a OTAN disser, neste momento, a Ucrânia está dentro do grupo. Enquanto isso não acontecer, não vai ter terceira guerra. Tudo vai sendo negociado no plano diplomático. E a China, Ricardo, ela pode equilibrar esse conflito, já que se a Ucrânia conta com a OTAN, os russos têm o apoio dos chineses? Os países da aliança, inclusive, tratam os chineses como uma ameaça. Isso foi bastante dito durante essa reunião. Queria que você falasse a respeito. Daniela, é muito importante essa questão da China ser vista como uma inimiga, porque na declaração final, eu até anotei alguns países que são muito citados. Você tem Geórgia, Moldávia, Sérvia, Coreia do Norte e Bósnia e Herzegovina. A China teve um parágrafo onde ela foi citada com 113 palavras. Existem países hoje que são mais citados pelo relatório da OTAN do que a própria China. A China hoje ela não vai ser tão dita como uma ameaça forte, porque a Europa tem muitos interesses comerciais com a China. Então hoje, para uma OTAN que é majoritariamente composta por países europeus, caçar uma briga com a China é prejuízo econômico certo. E a gente está falando de vários países que têm eleições no ano que vem
e que não querem bagunçar muito o contexto regional desses países. O contexto interno hoje é mais importante do que a guerra com a Ucrânia. Então, a OTAN vai ver a China como uma ameaça no Pacífico Asiático, né, com a expansão do Mar da China, que a China está tentando expandir seu campo marítimo, mas ser uma ameaça hoje global, a OTAN está com muito cuidado para falar a respeito disso. Agora, a China, sim, ela pode ser um balanceador, ela pode equilibrar esse conflito. E de que forma? Chamando as duas partes para conversar, tentar ver onde os dois podem ceder. E para a China isso é fundamental, porque a China hoje precisa de equilíbrio para fazer comércio, ela precisa de equilíbrio para tocar a sua política interna. Então, para a China hoje ser uma apaziguadora, muito mais do que uma parceira para a Rússia, para a China hoje apaziguar a situação é muito mais importante. Tá certo, nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Saímos bastante tranquilos dessa conversa. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Eu que agradeço, Daniela, Kleber. Espero que das próximas a gente fique mais tranquilo ainda. Tá certo. Uma boa tarde a você que nos assiste também. Até mais. Até mais.